África, das quais a gente, em geral, não fica nem sabendo. Mas a América Latina é talvez o exemplo mais rico, né? Ou seja, que contém uma quantidade muito grande, uma diversidade muito grande de exemplos, e exemplos, vários deles já muito duradouros, né? Coisas de anos ou até algumas décadas já. Duas características que eu estava dizendo, portanto, muito marcantes. Uma, não só a autonomia como um termo-chave, um termo político-chave. Ideias, digamos, associadas, vinculadas, derivadas como autogestão, como horizontalidade, mas também a importância da dimensão espacial, né? A espacialidade, a geograficidade, como falaram de uma maneira diferente, em momentos diferentes do tempo, Henrique Tardel e Lacoste, a geograficidade. A importância do espaço social, que ela é visível em outros momentos da história, em vários movimentos, em várias lutas sociais, né? Ela adquire uma densidade maior nos últimos 20 e poucos anos. Se a gente compara, por exemplo, com o antigo movimento operário do século XIX, primeira metade do século XX, ou mesmo com vários dos chamados novos movimentos sociais, chamados assim, novos movimentos sociais dos anos 60, 70, 80, e que hoje em dia já estão um pouquinho velhos, né? Alguns deles tinham, digamos assim, no espaço, de maneira direta, forte, explícita, imediata, o seu mote identitário, como, por exemplo, o movimento de bairro, o movimento de favela. Tinham no espaço já a coluna vertebral da sua agenda de lutas que tinham a ver, por exemplo, com infraestrutura técnica, social, com equipamentos de consumo coletivo, com habitação, tinham a ver com a problematização do déficit habitacional. Mas, de certa maneira, eles eram menos holísticos, digamos assim, desculpem aí por linguajar talvez um pouquinho new wave, eles eram menos holísticos do que muita coisa que a gente vai ver nos últimos 20 anos, em que, inclusive, por exemplo, determinadas separações, às vezes quase que abismos, de movimentos no campo e movimentos da cidade. Movimento ambiental, movimento ecológico e movimentos urbanos. Certas pontes elas vão ser tremendamente adensadas. E a dimensão espacial da sociedade ela vai estar presente aí de diferentes, diversas maneiras, né? Pela agenda que se constrói, agenda de demandas, agenda de luta, pelas estratégias, pelas táticas que vão ser desenvolvidas e que algumas delas são muito fortemente espaciais. Pensemos nos piqueteiros, pensemos nos empates dos seringueiros, pensemos em uma série de outras coisas, né? Do ponto de vista identitário, do ponto de vista organizativo, enfim. Essa importância do espaço social, essa importância incrementada do espaço social, ela tem sido repercutida pela literatura, às vezes muito mais por uma literatura ativista culta, uma literatura ativista bem lastreada teoricamente, mas que não é uma literatura acadêmica, não é? Por exemplo, autores que são mencionados pelo Raul Sipek, que é um pensador, ativista, colaborador de ativistas, jornalista uruguaio, que conhece muito bem, não só movimentos da Argentina, mas vários movimentos da América Latina, e que escreve com muita sensibilidade, muita propriedade, e também um ótimo lastro teórico sobre vários deles, vários livros publicados. Então, por exemplo, vou mencionar 3 situações aqui. As tomadas, né? Apropriações, as tomadas das cidades dos indígenas, ou dos indígenas latino-americanos, né? Peru, Bolívia, México, etc., Equador, representam a reapropriação material e simbólica de um espaço alheio para dar a esses espaços novos conteúdos. Um espaço alheio, porque historicamente é visto como um espaço que não é deles. Inclusive é interessante porque uma das coisas mais chocantes, né,
e que servem de elemento de uma agenda de protestos, de lutas dos zapatistas na sua gênese, e também como um símbolo das indignidades contra as quais eles se insurgiram desde sempre, é o fato de que em cidades, na região de Chiapas, por exemplo, se um indígena e um branco, ou pseudo-branco, mexicano, se encontrassem numa calçada, necessariamente o indígena ele tinha que sair da calçada e ir para a rua. Exatamente a mesma coisa que, principalmente até os anos 60, até, de fato, as vitórias da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos acontecia em cidades do sul dos Estados Unidos. Ou seja, uma segregação que não é só uma segregação residencial, é uma segregação socioespacial em N escalas. Né? Isso como um exemplo particularmente chocante e muitas outras coisas. Né? Esse outro trecho aqui, que está se referindo ao sem terra, né? Não só brasileiro, mas de um modo mais amplo. A ação de ocupar a terra representa, para o camponês sem terra, a saída do anonimato e o seu reencontro com a vida. Ou então, essa que é diretamente uma frase do Zibek: os piqueteiros sentem que o único lugar onde a polícia os respeita é durante o bloqueio da estrada, o bloqueio da rua. Né? Que é, aliás, uma prática espacial que, como eu tinha dito antes, eles trouxeram do mundo operário, do mundo da fábrica, o piquete da porta da fábrica, para o espaço da circulação e que eles foram refinando ao longo dos anos. Né? E aí já estou chegando ao final, tem mais um slidezinho só. Essa observação, que é uma espécie de observação síntese do próprio Raul Sibek. As novas territorialidades são o traço diferenciador mais importante dos movimentos sociais latino-americanos, não só deles, mas de maneira muito clara dos movimentos sociais latino-americanos, e o que lhes está dando a possibilidade de reverter a derrota estratégica. A derrota estratégica diante do quê? Diante da ascensão, inicialmente muito triunfante nos anos 90, da agenda neoliberal na América Latina, né? Que teve toda uma série de consequências econômicas, sociais, socioespaciais, está tendo ainda, né? Muitas manifestações de gentrificação, de revitalização, requalificação de espaços urbanos, são expressões de uma agenda da cidade neoliberal, e é claro que essa reversão da estratégica não tem sido completa, mas, digamos assim, muito tem sido feito no sentido de colocar em xeque, ou de confrontar, ou de desafiar a implementação dessa agenda, né, que tem toda uma série de efeitos aí de exclusão, de reforço de segregação residencial e etc. Né? E aí, o último slide, como eu tinha prometido. Não, perdão, gente, que gafe. Vou encher o saco de vocês um pouquinho mais. Não é o último. Enfim, é o penúltimo, ou seja, o drama matemático. Só um comentário para, digamos, tornar um pouco mais explícito aquilo que está no título, não é? De alguma forma está mais implícito do que explícito no título da palestra, não é? No subtítulo, na verdade, né? Sobre a dialética entre conceitos de referência e lutas concretas. Porque aí surge a grande questão, mas afinal de contas, de que autonomia se está falando no âmbito do movimento piqueteiro, ou uma parcela do movimento piqueteiro, por parte de uma fração do movimento sem teto no Brasil, os pobladores no Chile, para os quais esse tem sido um termo-chave fundamental, assembleias de bairro na Argentina, os zapatistas, de maneira também bastante clara. Eles têm sido leitores, digamos, assíduos e contumazes do Castoriadis, do Tony Negri. Não é o caso. E eu digo não é o caso não porque esses movimentos eles não produzam uma reflexão própria. Produzem uma reflexão, inclusive,
muitas vezes densa do ponto de vista teórico, até do ponto de vista, digamos, filosófico, num diálogo com pensadores, principalmente europeus, não é? Que tem pensado, tem discutido, desde o marxismo, principalmente o marxismo heterodoxo, até principalmente autores de matiz libertário, autores que têm pensado autogestão, horizontalidade, autonomia. Mas no sentido de que, em primeiro lugar, não se trata, e eles não se comportam, e sistematicamente, conscientemente, não se comportam dessa forma, como alunos bem comportados em uma sala de aula global, recebendo os ensinamentos de um Cornélio Familiares, de um Antônio Negri, de um John Holloway, sei lá. Né? Claramente não é isso. Na verdade, em parte, o que se tem visto, inclusive, é que autores como John Holloway, claramente, aquilo que o John Holloway produziu nos últimos 15, 20 anos, na medida em que tem a relevância, foi fundamentalmente em função do contato e da inspiração dos zapatistas, da praxis zapatista, né? E não o inverso. Agora, é uma interlocução que muitas vezes tenta, de fato, e muitas vezes consegue ser uma interlocução, digamos, horizontal, inclusive nesse sentido, né? Olhar na mesma altura, olhos nos olhos, né? Nem assim, nem assim. E é isso justamente que pode, digamos, dar algum sentido a uma prática ativista transnacional de interlocução ou de circulação mesmo, né? De trocas de ativistas, etc., que não seja simplesmente uma hipocrisia, né? Que tenha de fato um conteúdo minimamente horizontal e de troca de experiências, e que não tenha um viés eurocêntrico, como no passado era a regra, mesmo no âmbito, às vezes, do movimento anarquista. Até porque era um horizonte histórico, né? Não se trata, e aí a gente tem que tentar descaracterizar uma questão que é culpar ou culpabilizar indivíduos. E a gente tem que procurar ver isso como sendo sempre inscrito num horizonte cultural e histórico que produz afirmações que aos olhos de hoje podem ser produz práticas que aos olhos de hoje podem ser profundamente desconcertantes, mas que a gente tem que procurar evitar aquele vício do anacronismo, que é o tempo todo olhar o passado só com os olhos de hoje, né? Tentar de fato se colocar no lugar. E aí a gente vai ver que determinadas coisas, para a época, elas eram extremamente avançadas. Agora, à luz dos tempos de hoje, podem não ser, ou pelo menos, às vezes elas eram e continuam sendo avançadas, mas a terminologia já não é mais a nossa e causa uma estranheza, né? Então, por exemplo, a ideia de organizar o movimento operário argentino, uma ideia que, inclusive, militantes intelectuais libertários compartilharam, e muitas vezes não passava pela cabeça que, por exemplo, organizar ou ajudar a organizar a classe trabalhadora em um país como o México, principalmente, fosse alguma coisa que necessariamente teria que passar muito por uma abertura visceral com relação àquilo que é o México, e que não é uma, digamos, uma Europa transplantada. Os argentinos e uruguaios, muitas vezes, eles tiveram um pouquinho essa ilusão, né? O próprio Darcy Ribeiro repercute isso quando ele fala no Uruguai e na Argentina como povos transplantados, né? Em comparação com os povos novos e os povos testemunhos. Mas é claro que nem a Argentina e o Uruguai nunca foram inteiramente isso, né? Por mais que haja uma dimensão de europeidade aí. Em parte é ilusória, em parte é real, mas de qualquer maneira é uma coisa diferente da Espanha, da Itália, né? Imaginem então no México, imaginem, por exemplo, a luta de um Ricardo Flores Magón, que é certamente o principal formulador do anarquismo mexicano, final do século XIX, começo do século XX, morreu numa penitenciária dos Estados Unidos, para mostrar que o anarquismo mexicano ou levará muito a sério aquilo que é a realidade socioespacial do México, ou nada mais seria do que um transplante, né? Nem sempre isso foi entendido. Hoje em dia me parece que essa nossa reação de incômodo, né, quase que uma crise de urticária com relação a um discurso etnocêntrico,
ela é uma coisa mais forte, ela está muito mais disseminada. E isso é uma coisa ótima, né? Quando, por exemplo, acontecem discussões, debates em Chiapas, o Emanuel Wallerstein vai a Chiapas debater, mas ele não vai, ele nem teria espaço, não seria possível isso, né? Debater como um guru que chega e traz uma verdade revelada, para debater com companheiros num processo de troca de experiências, né? Isso é, se não, digamos, uma coisa totalmente nova, com essa densidade, isso é uma coisa relativamente nova e uma coisa boa, né? Então, na verdade, existe uma tensão com frequência entre aquilo que a gente encontra numa tradição, que é fundamental para a gente, que é incontornável, eu diria mesmo que ela é incontornável, que ela é um manancial de riqueza e de processos de, digamos assim, de deflagração, de inquietude, de reflexões novas, que é uma tradição político-filosófica europeia, por exemplo, Cornélio Castoriadis, e que, por sua vez, se alimenta de toda uma história de lutas sociais na própria Europa. É o caso, por exemplo, do Castoriadis e de outros, inclusive pelo fato de que o grupo dele, Socialismo ou Barbárie, né, fundado ali no finalzinho dos anos 40 e que existiu até meados dos anos 60, era um grupo em interação constante com tentativas de, digamos, animar lutas sociais na França, né? Inclusive com um diálogo com uma parcela do movimento operário, né? Agora, é um outro espaço, em parte é um outro tempo, mas sobretudo é um outro espaço-tempo, e digamos assim, aquilo que representa a praxis, aquilo que representa a luta política emancipatória, com o que ela traz junto com ela de reflexão, às vezes até teórica, na África, na América Latina, na Ásia, não pode de fato ser visto apenas como uma tentativa de aplicação de coisa nenhuma. Na melhor das hipóteses, pode ser uma reinvenção, mas como o nome sugere, uma reinvenção significa uma fonte de inspiração que inspira alguma coisa, e essa outra coisa significa recolocar em termos diferentes, se não novos, pelo menos bem diferentes, né? E é isso que a gente tem percebido na prática latino-americana, onde, por exemplo, às vezes o termo-chave autonomia, ele é usado de uma maneira que, às vezes, você pode achar que ele poderia ser mais ousado, às vezes você pode desconfiar que ele, digamos, está deixando alguma coisa a descoberto, mas, em compensação, muitas vezes você percebe que, a partir dali, você pode construir uma riqueza imensa, exatamente porque não é um debate originado de um colóquio de filósofos em Toulouse, por exemplo, né? Com todo respeito por Toulouse, ou um debate de filósofos em Toulouse, mas no sentido de, digamos, quase que um clichê, de um debate puramente acadêmico que seja desvinculado de uma realidade de lutas sociais, que, claro, pode estar acontecendo, e acontece também na banlieue, em Paris, etc., mas que muitas vezes está desvinculado. A discussão, inclusive, da autonomia a partir das obras do Castoriadis, a meu ver, ela tem se ressentido justamente disso. Uma forte distância, um forte distanciamento em relação a lutas sociais, às vezes na própria Europa, né? O que acaba gerando uma certa esterilidade e acaba gerando uma espécie de, me desculpem o termo complicado, exegese, né? Você fazer uma exegese dos textos originais e o que, afinal de contas, o autor quis dizer, e você, enfim, e uma interpretações, e afinal de contas, e quando sai a próxima biografia do autor, isso pode virar um culto à personalidade, e nada mais antilibertário do que um culto à personalidade, uma expressão de heteronomia, não tem nada a ver com autonomia. Enfim, aí agora sim, o último slide, que é para eu trazer algumas coisas que tem. Pode avançar todos, né? Mais umzinho só. Autonomia plena é alguma coisa que a gente pode imaginar. Eu gosto de usar essa analogia, eu uso isso como metáfora, como analogia. A autonomia plena é, digamos, uma beleza, né? É claro que a beleza ela tem um componente particularmente aí, desnorteador, porque ela tem um fortíssimo componente subjetivo.
intersubjetivo em função de preferências culturais, culturalmente introjetados, e subjetivo mesmo, né, individual. Ao passo que a discussão da autonomia, da heteronomia, ela tem alguns parâmetros um pouco menos escorregadios, porque, afinal de contas, se existem ou não existem determinadas instituições que promovem a possibilidade de exercício de uma democracia radical, de uma democracia autêntica, bom, isso você pode cercar com um pouco menos, digamos assim, de dispersão de pontos de vista, né? É claro que divergências com relação a se isso é bom ou se é ruim, se está dando certo ou não, sempre foram existir. Agora, o ponto qual é? Daí a analogia com um ideal estético, por exemplo. A beleza é inesgotável, não é? Tudo bem que 40, 50 anos atrás, tinha gente que garantia que a beleza era Ava Gardner, não era, portanto, inesgotável, e sim já tinha se corporificado e jamais seria ultrapassado. Agora, digamos que a cada geração, inclusive, o ideal de beleza muda, e, portanto, a Ava Gardner, o Marilyn Monroe, hoje em dia são consideradas até gordinhas. Então, a beleza é alguma coisa que você pode ter como algo que te referencia como parâmetro, mas, em última análise, ela é inesgotável. O que é, digamos assim, o bem comum, se não uma referência vaga, porém interessante, importante, mas também inesgotável? O bem comum se define, se redefine, se reinterpreta a cada geração, em circunstâncias histórico-geográficas concretas, né? Liberdade, igualdade, são referenciais metateóricos no seguinte sentido: eles são termos técnicos que revestem conceitos que a gente usa nas construções teóricas, mas que remetem para coisas que estão além da teoria, que têm a ver com visões de mundo e que são referenciais que em si são inesgotáveis. A liberdade plena e absoluta é uma ficção. Agora, digamos que, se eu voltar àquele exemplo, não lembro dele agora porque ele é forte, né? Até por uma questão de geração. Se você comparar a Argentina em 1977, você comparar a Argentina em 2014, com todas as mazelas que existem hoje, você vai saber que a liberdade é maior ou menos pequena e muito menor em 77 do que hoje. Quer dizer, então, digamos, difícil você imaginar que seria razoável pensar coisa diferente, né? Agora, a autonomia, que é um termo-chave e, ao mesmo tempo, um termo sintético, um termo forte, né? Tem a ver com liberdade, tem a ver com justiça social, tem a ver com igualdade. Isso é um horizonte que a gente podia complementar, horizonte de pensamento e ação, um parâmetro, uma referência, ao mesmo tempo um princípio, né? Mas em si é uma coisa inesgotável. A palavra horizonte, eu acho ela interessante, porque o que é o horizonte? A gente nunca toca o horizonte, a gente caminha e o horizonte se afasta, não é? E isso é um caminhar que não tem fim, né? Você pode sentir que você está se aproximando de alguma coisa, mas no momento seguinte aquela coisa, ela se afasta, porque o nível de exigência foi recolocado em outro patamar, não é? A maneira de se aceitar ou tolerar determinadas restrições, ela mudou também, né? O que talvez seja alguma coisa que tenha até um conteúdo operacional mais imediato, é você pensar em termos de uma sociedade basicamente autônoma, que é aquela na qual você, de fato, ainda que você possa ter retrocessos no momento seguinte, você conquistou uma situação em que, digamos, as instituições básicas daquela sociedade, as instituições sociais, né, elas são fundamentalmente não heterônomas, então elas colaboram para um processo de reprodução da autonomia e não da heteronomia. O que, evidentemente, é uma coisa extremamente difícil também, né? Ao longo da história da humanidade, a gente teve muitos exemplos interessantes, alguns mais duradouros, até com alguns séculos de existência, outros muito efêmeros, de sociedades basicamente autônomas, o que não significa que elas não tivessem defeitos e limitações, sempre terão, mas a maior parte do tempo que a gente encontra são instituições heterônomas, sociedades heterônomas, né? E a gente sempre precisando, digamos, recolocar o problema da heteronomia como alguma coisa a ser enfrentada. E uma questão que tem, eu acho, assim, um profundo apelo operacional, é você falar em termos de ganhos de autonomia.
Eu não vou poder entrar aqui em detalhes, mas aí vocês lembram daquilo que eu tinha falado bem no começo, né? Isso é um convite à leitura. Se alguém tiver interesse, o que não falta são textos que eu posso mandar para vocês pelo Guilherme, enfim, e ele redistribui, manda os PDFs. Porque a discussão sobre os ganhos de autonomia, possíveis, mesmo nos marcos de uma sociedade heterônoma, é alguma coisa que te abre do ponto de vista operacional, inclusive em termos muito geográficos, porque isso tudo é uma questão de escala também, de escala geográfica, né? Você pensar o que são os avanços, o que são os limites, quais são os parâmetros mais específicos para você avaliar uma política pública, avaliar um orçamento participativo, avaliar um plano diretor, avaliar a eficácia e os resultados de um ciclo de protestos, avaliar a dinâmica de uma organização, de um movimento social. Não é? Você precisa de critérios. Eles podem ser mais flexíveis, menos flexíveis, mas sem critérios você não tem como encaminhar uma discussão sobre, bom, consistente ou não é consistente? Existem contradições? Houve avanço ou houve recuo? Que tipo de avanço? Um avanço puramente material? Ou houve um avanço político-pedagógico também? Ou as duas coisas? Ou nenhuma delas? Né? E aí um debate que, principalmente olhando para a realidade concreta dos nossos países, da América Latina, pensem, por exemplo, América Andina, pensem no México, mas pensem também no Brasil, pensem mesmo na Argentina, né, com toda a sua europeidade, etc. Uma coisa é a autonomia no plano interno, outra coisa é a autonomia no plano externo. Autonomia no plano externo significa a tentativa de conquistar o máximo possível de autodeterminação sem ingerências de um poder opressor, que pode ser um poder opressor, inclusive, por exemplo, de uma hegemonia branca, supostamente europeizada, que, do ponto de vista político, cultural e econômico, esmaga, oprime toda a margem de manobra de populações locais, regionais, para, digamos, conquistarem aquilo que na América Latina tem se chamado com muita força de la vida digna, né? A vida digna, a vida indignidade, né? Que é uma coisa muito sintética, aí cabe muita coisa, e que, por exemplo, se você vê documentos dos pobladores, documentos dos zapatistas, você vê que aquilo não é uma coisa simplesmente vaga, né? Eles puxam dali toda uma série de exigências, toda uma série de críticas muito reais, muito concretas, específicas. E outra coisa é a autonomia do plano interno, ou seja, a ausência de heteronomia na própria forma de organização e dinâmica daquele grupo. E aí, às vezes, a gente encontra coisas em relação às quais, às vezes, é muito difícil fechar os olhos. Por exemplo, às vezes, a luta contra a opressão internamente ao país de uma minoria branca ou criolla, né, pseudo-branca e tal, que hegemoniza aquele país latino-americano há 200 anos, essa reação, ela às vezes se faz no contexto de uma organização local que tem elementos patriarcais, que tem elementos machistas. As mulheres são surradas, onde, digamos, o lugar da mulher ainda é visto como um lugar tradicional. E aí? Essas contradições, elas não são novas, elas existem o tempo todo. É um militante ambientalista que olha para uma favela ou para uma extensão de uma nova favela e bate palmas para o Muro da Rocinha, para o Zé Colimite. Né? É o militante operário comunista que abusava da filha, espancava a esposa, era homofóbico e racista. Né? E por aí vai, quer dizer, essas contradições, elas existem o tempo todo, principalmente num contexto de fraca, ou às vezes nenhuma, articulação de agendas de luta e de lutas concretas, né? E a forma que você tem de, digamos, mostrar que essa dimensão é fundamental e as outras também são, e se elas não se articulam, você vai viver uma espécie de uma contradição do ponto de vista autonômico, é justamente a partir do contato, do diálogo e da articulação. Não estou falando unificação das lutas, né? Pasteurização, uniformização. Imaginem uma mega, ultra, super, hiper central de movimentos populares, onde não é bem isso, mas uma articulação transversal, onde as agendas se fecundem reciprocamente, onde as lutas se comuniquem. Isso é uma discussão de muitos anos, né?
Quer dizer, às vezes a gente olha para situações onde a autonomia é um termo-chave e onde, às vezes, inclusive, coisas muito interessantes na interface de tradições seculares, latino-americanas, africanas, com debates e tradições europeias, democracia radical, democracia direta, fazem surgir institucionalidades de democracia radical, local, regional, incríveis. E que, no entanto, às vezes você olha e você vê alguns elementos de tradições também que são opressivos para uma parcela daquela sociedade. Como disse o subcomandante Marcos certa vez, existem muitas tradições, que nem todas são boas. Né? Não santifiquemos as tradições. O fato de ser tradicional não significa que seja bom, assim como o fato de ser novo não significa que seja ruim. Então, portanto, do que é que nós estamos falando, afinal de contas, isso é uma análise caso a caso. A gente pode discutir critérios, os critérios nos ajudam, mas a discussão, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista político, é uma discussão sem fim. Gente, lamento aí por ter passado um pouquinho. Eu acho que ainda resta um pouquinho de tempo para debate, né? Então vamos lá. Obrigado.